Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Isaías. Veremos hoje Isaías e os 6 ais contra os perversos do povo de Deus. Estamos vendo o maravilhoso livro de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento. Até por causa do número de capítulos que ele tem, 66, que pode ser dividido em duas partes, 37 mais 29, que é igualzinho à Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes, 37 mais 29, Antigo Testamento e Novo Testamento. São capítulos, são livros, né? E Isaías são capítulos. Já vimos na primeira parte desse livro uma simples identificação de Isaías e da época de seu ministério, que aconteceu durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e também de Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio em 740, 686 a.C., mas também profetizou sobre o julgamento babilônico, muito tempo depois da sua morte, entre 612 e 538 a.C. Nesta segunda parte, estamos vendo Isaías proferindo palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança de restauração após o exílio. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, como já dissemos, foi dividido em 4 partes. Nós dividimos esse livro em 4 partes. A primeira é a apresentação, a segunda a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, estamos vendo agora. Depois entraremos, a partir do capítulo 7, depois de amanhã, a resposta de Isaías ao julgamento assírio e Isaías e o julgamento babilônico. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores que após o exílio, que o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações, de maneira como nunca antes haviam sido abençoados. Iremos encontrar nesse livro que Isaías, Deus chamou ele para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio. Que Deus comissionou Isaías para transmitir sua palavra de garantias que, no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Veremos aí que Isaías era um verdadeiro profeta de confiança e de respeito em sua comunidade por causa do cumprimento de muitas de suas primeiras profecias feitas antes mesmo do seu livro ser escrito. Essas maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete que vos falo. Somos da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de busca ao Deus que se deixa achar. Nós estamos adorando esse Deus que veio e que voltará. Estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui desde 2016, iremos até 2019, quando concluiremos essa parte do nosso projeto. Nós estamos então no capítulo 5 de 66. Estamos na parte 2, dividimos em 4. A parte 2 é a restauração da mensagem de julgamento e a restauração pregada por Isaías. Como já falamos, esses capítulos do 1 ao 6 fornecem um resumo das profecias de Isaías. Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também forneceu a esperança de restauração após o exílio. Também já dividimos essa segunda parte em 3 blocos: julgamento e restauração à retidão e à justiça. Nós já vimos essa parte. Julgamento e restauração naquele dia, também já vimos essa parte. E agora estamos vendo julgamento que leva à restauração. Veremos o Cântico da Vinha, hoje. Os ais, os 6 ais contra o povo de Deus, veremos também hoje. E depois, amanhã, a missão de Isaías de julgamento e restauração. Então vejamos o julgamento que leva à restauração, que é a terceira parte.
a terceira divisão dessa segunda parte. Nesses versículos, esse resumo de abertura da mensagem de ponderação e esperança proferida por Isaías concentra-se na questão de como o julgamento de Deus tinha de ser levado a cabo, até que a destruição prevista acontecesse. Esse material se divide, como já dissemos acima, entre a parábola ou cântico da vinha, capítulo 5, de 1 a 7, uma série de ais contra o povo de Deus, que vai do 8 ao 30, do capítulo 5, e o chamado de Isaías para a sua missão profética, difícil de julgamento e restauração, a sua missão. O cântico da vinha. Recomendamos que você faça uma leitura prévia antes de nos ouvir desses capítulos do livro de Isaías, no capítulo 5. O Cântico da Vinha, uma bela ilustração da vinha do Senhor, na qual Deus desejou e esperou que dessem frutos bons, mas que, na verdade, produziram frutos maus. Aqui Isaías cantou sobre as maneiras como Judá se rebelara contra Deus, usando as imagens de uma vinha e de um agricultor. Tudo foi feito a favor da vinha, para que sarasse e para que produzisse o esperado com grande atenção. Deus tinha preparado e estabelecido o seu povo para as gerações que se seguiram, mas de nada adiantou os esforços e aplicações de recursos. No entanto, essas imagens, versos 2 da torre, de uvas boas, reforçam a expectativa de que a redenção do povo de Deus resultará em colheita abundante em Cristo Jesus. O que faria então o dono da vinha? Então veio a palavra de julgamento, de que ali se tornaria algo terrível, e a vinha serviria de pasto, onde seria pisada e depois tornada em deserto. Não mais seria podada, nem sachada. Antes nela cresceriam espinheiros e abrolhos, sementes, essas que representam a maldição de Deus. O verso 7 explica a parábola da vinha e o que era esperado em Deus: justiça e juízo. Israel era essa vinha que se corrompeu totalmente nos dias da visitação de Deus e de Cristo Jesus, a vinha que o agricultor plantou naquela época e dela cuida para sempre, a fim de que produza frutos para a glória de Deus. É triste vermos Israel se corrompendo totalmente. Os ais contra o povo de Deus, a partir do verso 8. São 6 os ais desse capítulo que representam uma terrível ameaça, todos eles contra os perversos do povo de Deus. O primeiro ai condena ganância, o segundo condena corrupção social, o terceiro condena corrupção teológica, o quarto condena o orgulho e a corrupção moral, o 5 condena a corrupção espiritual e o sexto condena a corrupção social. Veremos cada um em detalhes. O primeiro ai condena a ganância. A terra prometida sempre pertenceu a Deus, que a deu para os filhos de Israel conforme tinha prometido, para ser a base da sobrevivência de qualquer família da aliança. Nela haviam povos de costumes estranhos que já tinham sido julgados por Deus e que deveriam ser exterminados ou expulsos da sua habitação. No entanto, o povo de Deus negligenciou a palavra de Deus e com esses povos que era para ter expulsado e eliminado, fizeram alianças e os imitaram, pelo que o juízo que tinha vindo sobre os povos agora também vinha sobre Israel. Quando os israelitas foram privados da terra que tinham recebido em herança e seus cidadãos se tornaram operários diaristas ou escravos de outros povos. Por conta disso, haviam os que se aproveitam da ocasião como uma oportunidade de grande negócio e com ela oprimir o povo, fazendo da terra dada por Deus objeto de suas ganâncias, para juntarem terras e casas e campos e serem os senhores da terra. A terrível consequência disso seria a maldição de Deus sobre os bens adquiridos com a ganância, e o fruto disso seria o deserto, a fome, a escassez e a produção fraca. Tem gente que se engana, que acha que pode viver uma vida toda baseada no erro, sem que haja consequências disso, e consequências sérias.
O segundo ai condena a corrupção social. Aqui o ai está sobre todos os que não estão nem aí com a causa de ninguém. Antes querem se banquetearem com vinho forte e de dia e de noite, se entregarem aos vícios, somente para passarem o tempo de forma totalmente irresponsável. Eles não se preocupam com nada, pois também não são nada diante de ninguém. Com frequência, abusar do consumo de bebidas alcoólicas ou entregar-se aos vícios caracteriza depravação social e frouxidão moral pelo extremo do egoísmo. Depois das acusações dos versículos anteriores é apresentada a sentença. Assim serão levados cativos por falta de conhecimento e dessa forma seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Verdadeiramente não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. O próprio exílio está ligado à própria morte. A morte devoraria com feroz apetite todo aquele que tivesse se afastado de Deus, tanto os nobres quanto as pessoas comuns. Os versos 16 e 17 concluem dizendo que o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo e santificado em justiça, que proverá pasto para os cordeiros e campos nutridos para os nômades dos ricos lá abandonados. O terceiro ai condena a corrupção teológica. O terceiro ai condena essa corrupção teológica intencional e danosa daqueles que se vestem da iniquidade, que se cobrem com o pecado, para em seguida desaforadamente usarem o nome do Senhor demonstrando grande santidade e temor a Deus para o povo. Ele só tem aparência, roupas, segmentos, só aquilo que você olha e vê assim, você fala assim, nossa, que santidade, mas por dentro é uma podridão, frouxidão moral. O quarto ai condena o orgulho e a corrupção moral. Aqui os papéis são invertidos e a teologia usada é a teologia reversa. O mal é que é o bem e o bem é que é o mal. Ficariam tão cheios de si mesmos que agora seriam capazes de inverterem as coisas e confundirem o inocente. A corrupção moral está tão impregnada em seus poros que já respiram o próprio ar do orgulho e da vaidade. O quinto ai condena a corrupção espiritual. Os sábios, a seus próprios olhos, é uma expressão que indica uma autoconfiança arrogante. A revelação de Deus, Ele é o único que sabe todas as coisas. A revelação de Deus é o único fundamento firme para todo o conhecimento verdadeiro. E o sexto ai condena a corrupção social. Condena, assim, os que rejeitam a lei do Senhor e desprezam a palavra do Santo de Israel. Quem é que são esses? Os heróis e valentes da bebida forte. Os que se enriquecem com o suborno e com as falcatruas, os que não estão nem aí para a justiça ou para a situação social do povo, os que justificam os perversos e negam justiça aos justos. Dá até para imaginar a nossa nação na época que vivemos agora. Né? Muitos desses são aplaudidos de pé, é verdade, e nas festas são a referência do que não presta, e são rodeados também de mulheres e daqueles que querem rir um pouco da desgraça alheia. Não respeitam nada e não estão nem aí com quem quer que seja. São eles a laranja podre do cesto que irão estragar todo o conteúdo e contaminarem todas as outras laranjas. É por isso que a ira do Senhor se acende contra eles e contra o povo todo que os aplaude e querem ser como eles, igualmente podres. Que o homem não brinque com Deus, que é fogo consumidor, para destruir um ímpio da face da terra. Diante da revelação da ira de Deus, a natureza treme. E o homem? O que é ele e toda a sua arrogância diante do juízo de Deus? Tanto o amor de Deus quanto a sua ira são santas, ou santos. O melhor conselho que podemos dar é que você deva temer a Deus e dar Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Deus ainda não havia se reconciliado com o seu povo e a ira divina pendia sobre as pessoas.
Essas descrições detalhadas e pormenorizadas dos versos 26 ao 30, corroboradas por escavações teológicas de material assírio que encontram obras de arte relativo ao exército da Síria, indicam que Isaías esteve muito próximo com essas autoridades assírias. O estandarte anunciado no verso 26 é uma bandeira de sinalização que o guerreiro divino indicou aos gentios para executarem o seu julgamento para as nações distantes, uma referência ao fato de que o exército assírio era composto por mercenários contratados por todo o império assírio. Começa o capítulo 5 com a expressão: agora cantarei ao meu amado. No verso 5, no capítulo 1 do livro de Isaías, está escrito: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, um outeiro fértil. Esse é o verso de número 1 e o verso de número 30 encerrando. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. As trevas e as angústias, verso 30, são uma metáfora de julgamento. E conforme ainda a Bíblia de Estudo de Genebra, na qual nos baseamos em seus comentários para fazermos as nossas reflexões, todos os que pervertem a justiça ao viverem nas trevas, sofreriam as trevas do julgamento de Deus. A luz de Deus, porém, resplandeceria sobre os humildes. O Senhor que é soberano sobre todos. Amanhã você vai ver o capítulo 6, o chamamento de Isaías como profeta do Senhor e a sua dura missão. Um lindo capítulo amanhã, o chamamento de Isaías. Não perca, fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, também nossa loja virtual semeadores.com.br e nossa loja física no centro de Taguatinga, e nós servimos e distribuímos nosso material e literatura para todo o Brasil. Basta você entrar em contato conosco e solicitar para nós. Todo esse material é grátis, mas os materiais impressos e na forma de e-books, aí nós cobramos. Agradecemos sua presença. Às 8h30, oração na Rádio Semeadores. http://radio.osemeadores.com. Acesse aí, peça a sua oração e entre e verifique uma palavra que nós damos todos os dias. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.